É quando o Rio Iguaçu fica no nível mais baixo que a história vem à tona. Em um dos pilares aqui da Ponte de Ferro é possível ver blocos com o que seriam cruzes impressas nela. E é essa história que nós vamos te contar aqui no Conta Pra Mari. Oferecimento: Clínica Veterinária Sigla e Narciso, Engemas Engenharia, Programa Conta Pra Mari, com o apoio de Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Inaugurada em 1906, a Ponte de Ferro se tornou um importante marco de divisão entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Hoje, a ponte aqui em União da Vitória, em Porto União, serve como acesso de ciclistas e pedestres até São Cristóvão. Mas o que pouca gente sabe é o que se esconde embaixo da ponte, em um dos pilares. Nos grupos com histórias das cidades irmãs compartilhadas na rede social, viralizou há pouco tempo a imagem de pedras como sinal do que seria uma cruz. O baixo nível do Rio Iguaçu revelou as peças. O amigo Mariano Filho, que já morou na região e adora compartilhar histórias de mistérios, contou pra gente a versão sobre este fato que chegou até ele. Eu sou de União da Vitória e atualmente resido em Joinville, Santa Catarina. A maior parte da minha vida eu vivi em União da Vitória. E desde pequeno eu sempre gostei de histórias, principalmente histórias que aconteceram em União da Vitória e Porto União. Tanto é que eu participo de 2 grupos de histórias, de União da Vitória e Porto União. E uma das histórias que eu sempre escutei desde pequeno, sempre ouço desde pequeno, é a história da cruz que é esculpida em uma pedra num dos pilares da Ponte Machado da Costa, mais conhecida por Ponte de Ferro. Inclusive, minha mãe contava essa história para mim. E a história que ela contava é que quando estavam construindo a Ponte Machado da Costa e os pilares, houve muitos óbitos de trabalhadores. Então, em homenagem a esses trabalhadores que morreram ali na construção, foi esculpida aquela cruz na pedra. Agora, essa história tem outras versões. Agora, a versão que eu ouço desde pequeno, há 50 anos atrás, é essa. Nós tentamos a sorte, mesmo com o rio mais cheio, viemos em busca dessa história. Vamos tentar te mostrar aqui as pedras, as cruzes ou, pelo menos, a localização de tudo isso. Para muitos, se trata de algo sagrado. E neste ponto, o imaginário popular é imenso. Ouvimos agora a explicação do historiador Vitor Marcos Gregório, do Instituto Federal de União da Vitória, que também já ouviu algumas versões bem curiosas sobre as cruzes. Professor Vitor, do Instituto Federal do Paraná, aqui de União da Vitória, conta para nós um pouquinho o que já ouviu falar de lenda, de folclore, de história em relação a essas supostas cruzes que estão aqui num dos pilares da Ponte de Ferro. Professor, por favor. Essa eu acho particularmente curiosa,
que diz que essas cruzes teriam sido pedras que rolaram do cemitério de Porto União na época da enchente. Eu escutei essa versão também, professor. Pois é, o problema é que a água não chegou nem perto de pegar no cemitério de Porto União. Se chegasse lá, era o dilúvio, era o fim da humanidade, a gente não estaria aqui. Com certeza. Aí já entraria outra lenda da cobra, né? Exato. Que se mexeu, aí já é outra Acho que nem se a cobra bater o rabo vai encher tanto assim. Mas essa é uma que eu ouvi bastante também. E finalmente tem as histórias, que é uma constante aqui da região, que vinculam um contestado a acontecimentos do cotidiano. Então essas cruzes teriam sido restos, sobras da Guerra do Contestado, uma homenagem da época do monge, e teriam sido colocadas no pé da ponte. Essas são as histórias mais... Eu já escutei, professor, complementando, talvez o senhor sim, que teriam sido cruzes feitas, enfim, naqueles blocos, em homenagem aos trabalhadores que morreram na construção da Ponte de Ferro. Já ouviu algo assim também? Essa também é uma muito boa. Essa eu ouvi algumas vezes também, que teriam morrido muitas pessoas durante a construção, e aí seria uma homenagem. A questão é que a gente não tem nenhum registro de perda de vidas humanas na construção dessa ponte. Inclusive nós temos fotos da construção dessa ponte. Ela foi construída ao mesmo tempo que a ponte antiga ainda funcionava, aquela de Arcos, então ao mesmo tempo que uma ponte estava funcionando, a outra estava sendo construída. Então não tinha condição de você ter grandes tragédias, grandes calamidades, digamos assim, no ato da construção, porque a base de fundação desta ponte é a mesma da anterior. Fãs da história do contestado acreditam que sim, se tratam de cruzes e que ela tem o mesmo desenho do símbolo usado no conflito. Note que, de fato, se a gente comparar a imagem das pedras com o símbolo que está na bandeira, há bastante semelhança. O fato é que toda vez que o rio abaixa um pouco mais, as pedras e as cruzes vêm à tona e aí começa novamente aquele alvoroço. É sazonal, digamos assim, mas gera burbúrios aí na comunidade. É interessante esses relatos que passam de geração em geração, né, professor? São muito bons. A gente precisa entender que história não é o passado. O passado é aquilo que aconteceu e a gente nunca vai saber com certeza o que aconteceu. A história, ela é uma interpretação do que acontece no passado. Nesse sentido, não existe uma única história. Esse é o ponto interessante. Existe a história acadêmica, que é aquela que a gente faz nas faculdades, no Instituto Federal, que é aquela história que está se preocupando em tentar entender o que efetivamente aconteceu. O problema é que essa história não é atraente, porque você coloca fatos aparentemente interessantes no âmbito da normalidade. E as pessoas, em geral, elas não querem muito saber de normalidade. Elas querem histórias que... fantasia. Que, sabe, motivem, que deem uma lição de moral. E a verdade é que a trajetória humana nem sempre dá lição de moral. Às vezes, os acontecimentos humanos são muito tristes, aliás. Para isso que existe a história popular. O folclore, que é história também. E é tão interessante quanto... porque são aquelas lendas, aqueles contos que alguém um belo dia inventa e que vai passando. E aumentando um ponto. Cada um que conta aumenta um ponto. Então, tudo é história. Depende do objetivo que você quer atingir com a interpretação que você dá dos fatos do passado. É preciso voltar um pouco no tempo para entender de onde vieram as pedras e os seus sinais. Antes da construção da atual ponte de ferro, outra ponte existia. O professor Vitor defende que se trata de um encaixe de peças, como um quebra-cabeça. Mas afinal, o que representa tudo isso? Aquilo compõe uma estratégia de construção da engenharia ferroviária muito comum nos anos 40 e 50, que é a época em qual essa ponte foi construída. Nós estamos falando de uma estrutura que veio pré-moldada da Europa. Olha aí. Então é como se você recebesse as peças de um quebra-cabeça e ele só fosse montado aqui, utilizando inclusive as estruturas que já existem no local, que no caso era da ponte anterior. Certo. Então, se a gente for caminhando pela ponte, nós vamos observar que existem pilastras que são mais antigas, que são aquelas com tijolinho à mostra, e pilastras mais recentes, que são lisas. Essas mais recentes foram construídas para esta ponte, não existiam antes. As de tijolinho são anteriores, são de 1906, 1907. O que são essas cruzes? Essas pilastras, elas também eram montadas já na época no formato pré-moldado. Então elas vinham como blocos de encaixe. Então você tinha X, não é cruz, é como se fosse o sinal de mais,
fêmea embaixo, macho em cima. E aí você encaixa como se fosse um Lego. Entendi. Por quê? Porque aí você não precisa ficar segurando a pedra no lugar para passar a argamassa, porque não dá, a gente está em cima do rio. Então você encaixa as pedras e depois só cola com a argamassa. Por que que as pedras que nós vemos formam uma cruz? Porque se você reparar, uma parte dela está lascada, está quebrada. E aí sumiu uma parte desse mais, formando o que seria uma cruz. Olha aí. O certo é que sejam cruzes ou simplesmente um sinal de mais, o fato é que toda vez que as pedras aparecem, trazem à tona o imaginário popular, cada vez mais rico e tão interessante quanto essa história.